Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite, amém? Amém? Que alegria poder estar aqui com os irmãos e nessa noite ter esse privilégio tão grande e também a imensa responsabilidade de falar da palavra do Senhor, de compartilhar e de meditar junto com os irmãos daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu peço que você abra sua Bíblia então no Salmo de número 73. E durante essa reflexão, durante essa meditação, fique com a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos explorar bastante, expor o Salmo 73 inteiro, então tenha um pouco de paciência e também fique aí com a Bíblia em suas mãos. Salmo de número 73. Por que será que um homem justo, um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, que trabalha honestamente, que luta dia a dia, que cuida dos seus filhos, que cria os seus filhos, que vive uma vida de retidão, por que é que esse homem ou essa mulher passa por lutas, dificuldades e problemas inimagináveis? E por que é que homens corruptos, homens maldosos, homens ímpios, impiedosos, prosperam e vivem uma vida boa e sequer sofrem com as aflições que normalmente aqueles que servem a Deus, que vivem uma vida piedosa, sofrem? Tenho certeza que nas últimas 2 semanas aí, todo mundo ouviu falar muito sobre um grande empresário chamado Joesley Batista, né? E aí você olha para a vida daquele homem e você fala, como é que pode? Como pode um homem desse que pegou tanto dinheiro público, agora ele está em Miami, mandou buscar o iate e ancorar lá na praia e vai viver numa mansão e não vai ser preso e vai desfrutar de uma boa vida com uma empresa bilionária graças ao nosso dinheiro, do BNDES. E aí você olha para o irmão, às vezes está do seu lado e ele está passando uma luta e você fala, meu Deus, esse é um irmão de oração, uma pessoa correta, Senhor, por que é que ele sofre? O que você está fazendo aí em cima, que você não percebe o que está acontecendo aqui embaixo? E a gente fica inquieto com essas coisas, né? Mas isso não é novidade, não é coisa de brasileiro, não. E nessa noite, eu pretendo, à luz da palavra de Deus, trazer alguns conceitos para nós meditarmos, que talvez no final farão mais sentido. E a maneira como você passará a enxergar a vida e as dificuldades da vida de uma maneira completamente diferente, à luz da palavra de Deus. O teólogo Karl Barth, um suíço que viveu no século XX, ele dizia que o cristão precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Mas é tão difícil às vezes a gente ver o jornal, porque quando você olha para as notícias, você só vê notícia ruim. Você só vê, principalmente agora, nesses últimos meses, tanta corrupção. E aí a gente olha a situação de pessoas na Cracolândia, a situação de pessoas nos hospitais, morrendo em fila de hospitais, e a gente fala, poxa, esse país está mergulhado numa grande crise. E parece que essa crise não passa. Parecia que estava terminando, mas agora, novamente, um novo escândalo de corrupção, e a gente volta tudo lá atrás, e tem que recomeçar de novo, e o povo mais uma vez sofre. E aí a gente olha lá o presidente do Senado, que quer aprovar uma lei lá, para diminuir os nossos direitos e aumentar o tempo de serviço, ele deve 8 bilhões para o INSS. Sabe, é a mesma coisa a gente pegar uma raposa e pôr para tomar conta do galinheiro, mas a gente faz isso. Mas e Deus? O que é que Deus está fazendo que Ele não vê o que está acontecendo nesse país? O que é que Deus está fazendo que Ele não vê o povo dele sofrendo, padecendo? O que é que Deus está fazendo que Ele não vê os corruptos, deixando que pessoas morram em filas de hospitais, roubando dinheiro da educação, da saúde? O que é que está acontecendo? O Salmo nessa noite, ele traz uma visão de alguém que viveu uma crise muito grande. De alguém que enfrentou uma crise tão ferrenha que em alguns momentos ele pensou em abandonar a fé. Em alguns momentos ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para Deus, e ao comparar a bondade que nós cremos que Deus tem, o amor que nós cremos que Deus é, e olhar para as circunstâncias do mundo, ele falou, isso não está compatível, isso não faz sentido. E esse salmista que nós vamos meditar nessa noite, chama-se Asaf. Ele foi um grande homem de Deus. Lá no livro de Crônicas,
A palavra de Deus diz que ele era o regente do coral do rei Davi. Ele era profeta, um homem que dedicou a sua vida na obra de Deus, no reino de Deus, fazendo aquilo que era correto. Mas a Bíblia não relata exatamente o que aconteceu com ele, nem tampouco o que essa crise fez na vida dele, mas algumas situações que estão aqui no Salmo 73 vão nos ajudar a compor esse contexto, e aí, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos extrair algumas evidências aqui que levaram este homem a uma crise profunda, uma crise espiritual muito grande, uma crise de fé muito grande. Portanto, nessa noite eu queria meditar com os irmãos e refletir acerca de 3 evidências que nós encontramos no Salmo 73 de uma fé em crise. E a primeira evidência nós vamos encontrar nos primeiros 3 versículos. Então vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3 do Salmo 73. Diz assim o texto: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A abertura do Salmo declara que Deus é bom, com efeito Deus é bom, e Deus é bom para com Israel. O salmista, diante de tudo que ele vai contar, diante daquilo que ele vai descrever aqui para nós, ele inicia dizendo: olha, Deus é bom. Vamos partir do princípio que Deus é bom, e que Deus é bom para o seu povo. O Deus que cuida do seu povo. Essa é uma verdade inabalável. Deus é bom. E nós cantamos isso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E nós declaramos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Portanto, Deus é bom. Ele afirma que Deus é bom para com Israel, que Deus é bom para aqueles de coração limpo. E aí, a partir do versículo 2, ele começa a dar o seu testemunho de vida, né? Quanto a mim, ele começa a dizer: quase me resvalaram os pés, quase me escorregaram os pés, quase que eu escorreguei do caminho. E por quê? Versículo 3 ele responde: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O salmista confessa que ele invejava o estilo de vida que os ímpios estavam vivendo, ele invejava a prosperidade que estes homens maus desfrutavam. E o que torna tudo ainda mais confuso na cabeça deste homem é que, de fato, as obras destes ímpios eram obras más. Eles eram homens corruptos, violentos, homens soberbos, altivos, mas que desfrutavam de uma boa vida, de uma vida regada de prazeres. Vamos continuar lendo o Salmo, versículo de número 4, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, ou seja, ele chega a brilhar de tão bonito. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, e do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, ou seja, que bebe de golada, de largos goles. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Até aqui nada de novo para nós, né? Nada de novo. Parece que o salmista está lendo a realidade brasileira, né? Continua vivendo bem, enriquecendo, tranquilos, impunes. Pois bem, o salmista diz que eles vivem com boa saúde, versículo 4. Eles desfrutam de uma vida saudável, não tem problema de saúde. Depois ele diz que estes homens não sofrem em trabalhos árduos e pesados. Ou seja, para eles sobra sempre o trabalho mais tranquilo. É sempre o trabalho mais fácil. Eles não têm que trabalhar nos serviços difíceis, não são afligidos como os demais homens. O versículo 5 disse isso. O versículo 6 diz que estes homens são violentos e que a soberba deles é como um colar. Ou seja, eles
se enfeitam, se adornam, se orgulham da sua própria soberba. Versículo 7 vai dizer que eles são glutões, que são cheios de fantasias. Ou seja, eles não se contentam com aquilo que têm, não se contentam com a vida que levam, não se contentam com o dinheiro que têm, mas fantasiosamente querem mais. Eles extrapolam todos os limites, eles querem extravagar, eles querem ostentar. E aí o versículo 8 diz que por causa de tudo isso eles se tornam insolentes, ou seja, acima de mim não há lei, e eles gabam-se das suas opressões. Eles se orgulham, eles contam como se isso fosse uma grande vantagem. As opressões que eles efetuam para eles é uma grande vantagem, eles riem disso. E no versículo 9, por fim, eles insultam a Deus e aí exigem a autonomia de Deus. E aí no versículo 10 e 11, o que me chama a atenção é que isso atrai a visão do povo de Deus. Acaba atraindo a atenção dos justos. E aí leva o crente, o cristão, a duvidar de Deus. E isso não muda nada na vida deles, porque o versículo 12 diz que eles continuam vivendo tranquilamente e prosperam em suas riquezas. Olhando para esse quadro, para isso tudo que o salmista descreveu, começa a surgir no coração dele uma indignação. A sua mente parece fervilhar diante de tantos atos impiedosos que ele descreve. Como crer em um Deus que é bondoso, mas que ao mesmo tempo parece ignorar tantas maldades e afrontas? Versículo 11 ele pergunta, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E essas perguntas acabam fazendo parte até mesmo da nossa vida, nós que somos cristãos. Que também ao olhar para a situação dos nossos dias, a gente começa a ficar indignado. Mas nós precisamos prestar atenção no real motivo da nossa indignação. Por que a gente fica tão nervoso com tudo isso? Por que a gente fica tão bravo com tudo isso? O salmista diz que ele invejava isso. E aí a gente precisa pensar primeiramente no nosso coração. O que há no nosso coração que faz com que a gente fique extremamente indignado com essas circunstâncias? Será que de fato nós lutamos por justiça? Ou será que no nosso coração também, lá no fundo, a gente não morre de vontade de ter uma vida assim? Boa, tranquila, sem problemas, sem dificuldade e com bastante dinheiro na conta. Talvez a nossa indignação, lá no fundo, quando escavamos, a gente encontre uma rocha chamada inveja. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira até um pouco engraçada aqui. Em uma cidade litorânea, uma cidade com uma praia muito bonita, né? Uma vez o pastor Ed René contou essa ilustração de uma igreja pentecostal muito avivada, onde os irmãos usam sempre terno e gravata, sabe? E o culto começava às 5 da tarde, e aí no horário de verão, você imagina, né? Aquele sol quente, e eles terno e gravata aqui. E aí diz que tem um porteiro que ficava recebendo os irmãos lá, diz que ele suava, assim, sabe? Suava, que não se aguentava de calor. E aí ele foi fazer a abertura do culto, fazer a oração inicial, para começar o culto das 5. E aí diz que ele pegou o microfone e disse assim, graças te damos, Pai, te louvamos porque nós estamos aqui nessa tarde te louvando, e não somos como os ímpios, Pai, que estão ali agora na beira da praia, mergulhando, jogando futevôlei, e tomando aquela cervejinha gelada, Senhor, tem misericórdia. O Asaf invejava a prosperidade dos ímpios. E quantas vezes a gente não se deixa levar por um sentimento de inveja também? Porque a gente olha para aqueles que não estão nem aí para Deus, para aqueles que não querem saber de Deus, para aqueles que não praticam a justiça, mas eles continuam vivendo uma vida boa, morando nos melhores condomínios, andando com os carros mais legais, e a gente olha para tudo isso e fala, poxa vida! Mas o que a palavra de Deus nessa noite tem para nós, e o que eu quero compartilhar com você, e que o Espírito Santo ministre nessa noite no teu coração, é para que você guarde o seu coração. Guarde o seu coração, blinde a sua mente disso tudo. Invejar esse estilo de vida pode ser o primeiro passo para uma fé entrar em crise, para uma fé desmoronar. E preste atenção que ao longo da história bíblica, Satanás sempre tentou mostrar para a humanidade que Deus é injusto,
que Deus não se importa com o seu povo. Foi isso que ele fez lá no Éden, com Adão e com Eva. Ele sempre declarou, olha, Deus está sendo injusto com vocês, não é justo, por que vocês não podem comer disso aí? Mas ele é mentiroso, e Jesus declarou isso lá em João, capítulo 8, versículo 44. Ele fala, olha, vocês são filhos do diabo, dizendo para os fariseus. E ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade, nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Portanto, não dê ouvidos às mentiras de Satanás. Diante disso tudo, creia, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo bom, Deus continua cuidando do seu povo, Deus continua ministrando, falando, cuidando da sua igreja. Amém? Você crê nisso? Amém? Não é tão fácil. Mas isso nos leva a uma segunda evidência. E aí nós vamos encontrar no versículo 13, até o versículo 16, a situação agora se torna mais crítica na vida deste homem, frustrado, indignado, chateado. E a palavra diz assim, veja só. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Segunda coisa que eu encontro na vida de Asaf, que leva ele a uma crise de fé, é a decepção com Deus. Se a gente for lá para o dicionário da língua portuguesa, a gente vai encontrar que decepção é um sentimento de desgosto, de melancolia, de mágoa, de desalento. É uma sensação de tristeza emocional, ausência de alegria, desapontamento, que, causado por qualquer circunstância imprevista, ela caracteriza e se torna um mal na vida daquele que sofre decepção. Pois a psicóloga Bruna pode nos explicar melhor isso aí. Asaf é alguém decepcionado com Deus. Ele está decepcionado com Deus. Ele está desapontado com Deus. Ele está desiludido. Ele passou a vida dele servindo a Deus, no coral do rei Davi, profetizando, se dedicando a uma vida justa. Mas aí no versículo 16 ele fala que isso tudo foi inútil. Fala, olha, inutilmente conservei puro o coração. Ou seja, ele está dizendo assim, não serviu para nada eu ser um crente, serviu para nada. Só foi perda de tempo isso aí tudo. E aí ele declara no versículo 14, olha só, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. A Bíblia não fala o que é que esse homem sofria. A Bíblia não fala o que afligia o seu coração. Talvez fosse uma enfermidade, ou talvez ele tivesse perdido alguém muito querido, uma perseguição, alguma aflição. Mas a Bíblia fala que era constante e era diária. Ele fala toda manhã, imagina você, né? Toda manhã, ao levantar, aquela aflição, aquela dor talvez, aquela angústia talvez. A única certeza que você tem ao dormir é que quando acordar, você novamente vai enfrentar um dia difícil, porque novamente você será afligido. Você vai passar tudo aquilo de novo, toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Quem sabe Asaf tenha orado, pedido a Deus, Senhor, me cura ou me conforta, faz alguma coisa, mas talvez ele não teve nenhuma resposta de Deus. Tem um livro do Philip Yancey chamado Decepcionados com Deus. Se você puder ler esse livro, tem até o e-book na internet, é facinho de achar. Chama Decepcionados com Deus. O Philip Yancey diz assim que existe um grande abismo entre aquilo que nós esperamos da nossa fé cristã e aquilo que de fato acontece na nossa vida prática, no nosso cotidiano. E que a desilusão acontece justamente em grande parte daquilo que em primeiro lugar nós esperamos de Deus. E muitas vezes a gente espera que Deus faça coisas em relação a nós que Ele não prometeu, que Ele não disse que faria. E aí a gente constrói um abismo entre nós e Deus e a gente se decepciona com Deus. Asaf estava assim. É uma mistura de sentimentos no coração dele que levaram ele à decepção. A forma como ele se expressa aqui no versículo 15, sabe, demonstra que ele se sente injustiçado. Ele se sente decepcionado com Deus. E ele fala que se ele compartilhasse aquilo que ele estava sentindo, talvez ele levaria mais gente com ele para longe do caminho. Ele fala, olha, versículo 15, se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. E aí no versículo 2, ele declarou lá que faltou pouco para que seus pés se desviassem. Faltou pouco para ele se apostatar.
A fé dele esteve por um triz. E aí tem uma coisa que nós precisamos entender, principalmente aqueles que servem, trabalham na igreja, nos ministérios da igreja. A gente pensa, às vezes, que pelo fato de nós servirmos a Deus, que porque nós somos líderes em algum ministério, que nós trabalhamos na igreja, nós achamos que nós estamos imunes a tudo aquilo que pode acontecer. A gente acha que a gente merece alguma coisa. A gente pensa que Deus se move por causa daquilo que a gente faz, como se Deus reagisse ao que eu faço. Olha, eu vou na igreja, eu toco lá na orquestra, então Deus tem que fazer, Deus tem que cuidar de mim, pelo amor. Senão não faz sentido. A gente pensa que Deus deve explicação para nós. A gente pensa que Deus deve dar satisfação para nós. A gente quer barganhar com Deus, a gente quer trocar com Deus, como se Deus precisasse de algo. Fique atento, querido. Fique atento porque se você vive um relacionamento assim com Deus, baseado naquilo que você faz, esperando que Deus faça algo por causa daquilo que você faz, esperando que Deus venha te servir porque você vem na igreja ao domingo, esperando que Deus cure você porque você participa da reunião de oração, se você acha que Deus é um Deus de troca, você pode se equivocar, e aí você vai se decepcionar, porque uma hora ou outra, você vai criar um abismo grande entre aquilo que você acha que Deus tem que fazer, e aquilo que Deus vai fazer. Então cuidado, preste atenção. Deus não falha conosco. Deus não falha, jamais falha. Nós falhamos. Nós pensamos coisas que Deus nunca disse que faria. E aí é interessante que a gente fica sem entender por que as coisas acontecem na nossa vida. E a gente fica perguntando por quê? Por quê? Por que Deus? Por quê? Quando na realidade a gente deveria perguntar, para que Deus? Sabe por quê? Porque quando a gente pergunta por quê, a gente está olhando para trás. E a gente volta para trás, porque a gente fica, por quê? Por quê? Mas quando a gente pergunta para quê, a gente busca entender o que é que Deus tem como propósito, como o Guigo falou aqui, para a nossa vida. E a gente pergunta, para que Deus? Para quê? E a gente caminha para frente. E tem situações, queridos, que não adianta você pensar. Versículo 16, ele fala, olha, eu tentei refletir para compreender isso, e foi uma tarefa muito pesada para mim. Ou seja, tem coisa que a filosofia não vai resolver. Tem coisa que ninguém vai te explicar, não vai ter jeito. E aí você vai sofrer, porque você vai procurar resposta para aquilo que só é resolvido pela fé. Pela fé. Existe uma canção de um cantor chamado Jeremy Camp. E para você só conhecer um pouquinho, ele aos 23 anos, esse jovem se casou com uma moça chamada Melissa, que era o grande amor da vida dele, e ele era um grande servo de Deus, compositor, cantor. Mas com 3 meses de casado, ela teve um câncer, e ela morreu. E aí o Jeremy fala que um certo dia, ele estava sentado lá na casa dele, e ele começou a ficar muito nervoso, irritado, e ele fala que ele pegou a Bíblia e jogou longe, e ele começou a gritar com Deus, e dizendo, por que você fez isso? Por que você levou a minha mulher? Por que você não curou a Melissa? Eu tinha fé, eu acreditava, mas por que você não fez isso? E aí Deus ministrou no coração dele, quebrantou o coração dele, e aí Deus deu uma canção para ele, que se chama Caminhar por Fé, e ela diz, eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, porque eu sei que mesmo essa estrada escura, leva-me ao teu querer. A vida do cristão é exatamente assim, daquele que serve, que confia no Senhor. A gente passa por situações, às vezes, que aos olhos humanos, são incompreensíveis, não dá para entender, não dá para explicar. Mas nós não fomos chamados por Deus para andar baseado naquilo que os olhos humanos são capazes de enxergar. Nós fomos chamados por Deus para caminhar por fé, e não por vista. Nós somos chamados por Deus para caminhar por estradas às vezes escuras, mas tendo a convicção de que é o Senhor quem nos guia, de que é o Senhor que vai à nossa frente. E aí só nos resta descansar e aproveitar, porque sabemos que Deus nos levará ao propósito que Ele tem no coração dEle para as nossas vidas, e jamais nos deixará sós. E eu quero terminar com essa última e terceira evidência que eu encontro no Salmo 73, que é a decadência espiritual. Veja bem, Asaf começa a invejar o estilo de vida dos ímpios, fica indignado, olha para a vida dele, olha para a vida dos ímpios, se decepciona com Deus.
Da decepção, ele agora chega a um outro ponto, pior ainda, mais crítico, que é a decadência espiritual. Versículo 21, vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional à sua presença. São características descritas aqui de alguém que está morrendo espiritualmente, de alguém que está se entregando espiritualmente. A decadência tem a ver com algo que vai se degradando, algo que caminha para o fim e é rápido. É por isso que muita gente é apostata e a gente nem percebe, porque é um desfiladeiro, ele despenca, ele cai, é uma queda rápida. Ele diz no versículo 21 que ele estava amargurado, ele não conseguia aceitar toda essa situação, a amargura invadiu a sua alma, ele se torna insensível à bondade de Deus, ele não tem mais sensibilidade no coração. Ele fala que a dor dele é como picadas nos rins, ele sofre, ele não consegue mais entender o propósito de Deus para a vida dele, não consegue mais enxergar o plano de Deus para a vida dele. E aí, dessa inveja, ele é levado para um sofrimento muito maior. E um grande filósofo chamado Cícero disse que a inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. A amargura é a inveja que se sofre por causa da felicidade do outro. Ou seja, nós nunca invejamos na realidade o que o outro tem, mas a vida do outro, a alegria do outro. Um coração amargo é um coração invejoso, é um coração que se distancia de Deus, é um coração que se afasta da presença de Deus. E aí isso leva ele a se tornar alguém embrutecido, ignorante. Ele se fecha para o amor de Deus, ele fecha o coração completamente, torna-se alguém estúpido, alguém embrutecido, que não ama, que não tem sensibilidade, que aliás é um fruto do Espírito, o amor. Até porque o apóstolo Paulo disse que de todas as coisas que nós fazemos, nada tem valor se não tiver amor. 1 Coríntios capítulo 13. Mas aí Asaf se torna alguém, ele diz no versículo 22, alguém irracional. Ou seja, um transtorno na mente. Não é mais possível compreender nada, ele não consegue pensar mais nada disso. E aí, todo o seu trabalho, toda a sua vida de dedicação, agora não faz mais sentido para ele, parece ter sido uma grande perda de tempo, um grande desperdício. Uma vida espiritual estagnada é o princípio da decadência espiritual. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa caminhada cristã, a gente precisa ver onde nós estamos andando. Quando a gente está subindo uma escada da fé, degrau por degrau, a gente precisa prestar atenção na nossa caminhada, olhar para ver como nós estamos vivendo. O que a gente está fazendo com a nossa vida cristã. Você olha para trás e vê que não cresceu nada espiritualmente, continua com a mesma vida estagnada. É perigoso demais, porque isso uma hora pode te levar a uma decadência. E deixe-me contar uma história que está nesse livro também do Philip Yancey, Decepcionados com Deus. É a história de um rapaz chamado Richard. Esse menino, ele era um excelente estudante de teologia num colégio chamado Wheaton College. É um colégio americano, nos Estados Unidos. E ele estava fazendo, na verdade, pós-graduação em teologia. Ele já era formado teólogo. E ele era tão bom, ele se destacava tanto, que uma vez ele fez um trabalho acerca do livro de Jó, a respeito do sofrimento de Jó. E os professores falaram: rapaz, você precisa escrever um livro com isso aqui. Isso aqui está bom demais, isso é um material muito bom. E aí o Richard foi procurar justamente o pastor Philip Yancey para ajudá-lo a escrever o livro. E eles começaram a escrever o livro, e o pastor Philip foi dando dicas para ele e tal. Legal, o livro foi aceito por uma editora, e o livro seria lançado. Mas faltando 6 meses ali para o livro ser lançado, uma certa tarde esse jovem Richard bateu lá na casa do pastor Philip Yancey e falou: olha, eu sei que você me ajudou a escrever esse livro, ele vai sair já nos próximos meses, né, inclusive com o seu prefácio, mas a verdade é que eu não creio mais em tudo aquilo que eu escrevi, e por isso eu queria vir aqui te dar uma explicação. E ele fez uma pausa momentânea, estava tenso, e ele pensou e ele disse: eu odeio Deus. Não é isso que eu quis dizer. Na verdade, eu nem acredito que Ele exista. Aí o pastor Philip ficou assustado, né? E aí aquele jovem começou a dizer para o pastor o que tinha acontecido na sua vida. Ele falou: olha,
Nos últimos meses, minha vida virou de perna para o ar. Meus pais se divorciaram. Eu fiz de tudo para que eles não se divorciassem. Me esforcei ao máximo. A minha noiva, que a gente estava de casamento marcado, ela me abandonou, sem dar nenhuma explicação sensata. Ela simplesmente terminou comigo. A gente ia se casar. E ela me abandonou. Sabe, eu perdi o emprego. E não consigo arrumar nada. Eu estou desempregado. Eu estou longe dos meus pais. E aí o coração desse jovem é um coração amargurado agora. E aí ele começa a ficar embrutecido, né? E aí ele conta para o pastor que ele falou que sim, que uma certa vez ele ouviu um testemunho lá na igreja de um livramento que Deus havia dado para uma família num grande acidente, onde havia morrido muitas pessoas. Ele falou, mas se Deus é tão bom assim, por que ele permitiu que outras pessoas morressem então? E ele começou a fazer os tipos de questionamentos, assim como Asaf estava fazendo. E aí ele começou a ficar amargurado, embrutecido, triste, coração fechado. Não conseguia amar ninguém, não conseguia se abrir com ninguém, não conseguia falar com ninguém. E aí ele decidiu que ele daria a última chance dele para Deus. Ele se ajoelhou, começou a orar, falar com Deus. Durante 4 horas ele orou, mas ele falou que ele se sentiu maluco, como se estivesse falando sozinho. E aí ele pegou a sua Bíblia, pegou seus livros de teologia, pegou todo o material acadêmico dele, desceu, acendeu a churrasqueira, jogou no fogo e queimou tudo, e apostatou da fé, e disse, olha, eu desisto, eu não creio mais em Deus, Deus não existe. Eu quero concluir, depois dessa ilustração, dizendo que a vida de Asaf não tem um final trágico assim, como a do Richard. E até porque o propósito do Evangelho é trazer vida. O propósito do Evangelho não é dar ibope para a crise, né? O propósito do Evangelho é trazer luz, é trazer boas novas. E tem um versículo aqui no Salmo 13 que é divisor de águas na vida de Asaf. Deste homem que até então estava decepcionado com Deus. Versículo 17, vamos lê-lo, e nós já vamos encerrar. Versículo 17 até o versículo 20, e por fim o versículo 23. Depois de dizer da dificuldade que ele estava tendo em entender tudo que estava acontecendo na vida dele, versículo 17 ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, ele está dizendo dos ímpios. Tu certamente os coloca em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Versículo 23, ele diz: todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Aleluia. Quando Asaf, no versículo 17, entra na presença de Deus, quando ele entra no santuário de Deus, os seus olhos são abertos, ele começa a enxergar, ele começa a ver aquilo que antes ele não conseguia compreender. Ele consegue ver que o fim dos ímpios está próximo, que o próprio Deus os coloca em lugares escorregadios. E aí ele entende que existe uma secreta providência divina, que administra todas as coisas, que controla todas as coisas. E aí, ao entrar no santuário de Deus, ele não depende mais da filosofia humana, da compreensão humana, mas é o próprio Deus quem o ensina. Não é mais a sabedoria carnal, que aliás trouxe tanta confusão para ele, e tanto pesar, mas no santuário de Deus é o local onde estava o livro da lei. E é por isso que o salmista diz: olha, a minha fé estava em uma crise terrível, mas quando eu encontrei, quando Deus me ensinou, quando Deus me falou e me mostrou o propósito dele, tudo aquilo que a filosofia humana não foi capaz de fazer, Deus o fez, e o fez de maneira eficaz. E os resultados a gente vai encontrar mais para frente. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, que foi o que o Asaf fez, e aí através do Espírito Santo, nós passamos a compreender a palavra de Deus, a nossa mente, ela se torna livre de toda dúvida, livre de todo medo, livre de toda culpa. Aliás, o Evangelho é libertador, liberta. O Evangelho liberta. Quando Deus nos ensina, quando o Mestre nos ensina, nós somos libertos da inveja, nós somos livres da decepção, porque através da palavra de Deus nós entendemos qual é o propósito dele para a nossa vida. Quando nós entramos no santuário, quando nós nos colocamos na presença de Deus, a nossa vida é reavivada, o lugar de amargura se transforma, toda a ignorância, todo o embrutecimento sai.
vai embora. E é isso que acontece com Asaf. Ele começa a experimentar a liberdade que Deus traz a ele. E aí no versículo 23, ele compreende que mesmo quando nos momentos de crise ele estava angustiado, quando ele estava triste, ele declara: tu me seguras pela minha mão direita. E ele diz: eu estou sempre contigo. Ou seja, mesmo quando ele não entende, mesmo quando ele não compreende, o Senhor continuava segurando ele pela mão direita. É por isso que os pés deles não escorregaram lá no versículo 2. Porque o Senhor o sustentou. E agora, já com o coração quebrantado, e já não mais buscando respostas na sabedoria humana, e sim em Deus, Asaf começa a desfrutar um novo tempo na sua vida. Versículo 24, diz assim a palavra de Deus: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. E aí o versículo 28, ele encerra o salmo dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia. Que grande transformação acontece na vida de Asaf. Spurgeon diz assim que um senso da nossa própria tolice é um grande passo na direção da sabedoria, quando ela nos leva a nos apoiarmos na sabedoria do Senhor. Quem se apoia na sabedoria de Deus é como um cego que se ampara no braço de um amigo e pode chegar em casa seguro. O salmista vive um novo momento porque ele entende que é o Senhor quem o guia. Quem é Deus quem o guia. Não há mais motivo para crise na vida dele. Ele tem a certeza que Deus é o seu amigo. E de igual modo, nós aqui nessa noite podemos nos alegrar, pois temos a palavra de Deus como nosso guia, a bússola que nos direciona. E o salmista prossegue dizendo que o Senhor não apenas nos guia nessa vida, mas o versículo 24, ele declara que o Senhor nos recebe na glória. Ele tem preparado para nós coisas eternas, e não apenas coisas aqui neste mundo. Por isso esperamos ansiosamente por Cristo, pela eternidade com Ele. O que pode ter de mais maravilhoso para um crente do que ter essa esperança? A esperança da glória. No versículo 25, Asaf pergunta: o que mais tenho eu no céu? E não há outro em quem eu me compraza na terra. Nada mais importa para ele. Ele olha para essas coisas que antes o frustravam, ele olha para as circunstâncias que antes o decepcionavam, e ele diz: o que é isso aqui? Eu tenho ao Senhor, o que eu preciso mais na minha vida? O que mais eu preciso aqui nessa terra do que a presença de Deus? E aí, no versículo 26, veja só, um homem que até então invejava o estilo de vida dos ímpios, a saúde dos ímpios, a riqueza dos ímpios, a prosperidade dos perversos, agora ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, ele está dizendo: olha, não tem problema se eu tiver enfermidade, não tem problema se eu passar por dificuldades, não tem problema se eu for afligido, não tem problema se minha mente fraquejar. Deus é a fortaleza do meu coração, isso me basta, isso é suficiente para mim, eu não preciso de mais nada. Quando ele tem esse encontro com Deus, ele compreende que nada neste mundo é capaz de trazer a presença de Deus, aquilo que a presença de Deus faz na vida de um cristão, nada. E isso basta, isso é suficiente. Asaf é um homem que está curado. Asaf é um homem que compreende que o ímpio, o mal, que prospera de maneira ilícita, ele se destrói, ele se coloca em lugares escorregadios. E ele entende que o melhor dessa vida não é a riqueza, que o melhor dessa vida não é gozar de uma boa saúde, não é ter uma mesa farta, mas ele declara no versículo 28, que bom mesmo é estar junto a Deus. É por isso que felicidade não tem a ver com quanto você tem na tua conta bancária.
É por isso que a alegria não tem a ver com o carro que você anda. Até porque quando nós chegarmos diante do Senhor, no dia do grande juízo, Deus não vai querer saber onde é que você morou. Deus não vai querer saber que carro que você andou. Nós não vamos apresentar para Deus as nossas, Senhor, olha só o que eu fiz lá, Senhor. Você viu lá na terra o prédio que eu construí? Não. Mas nós vamos apresentar a Deus as nossas boas obras que nós realizamos através da fé. É isso. É isso que alegra o Senhor. E aí quando nós compreendemos a bondade do Senhor, não nos resta nada, senão, como Ele diz aqui no Senhor, Ele diz aqui no versículo 28, no Senhor eu coloco o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E aí então, a vida de Asaf agora é uma vida de alguém que compreende a soberania de Deus, a vida de alguém que agora quer viver para proclamar os feitos de Deus, para dizer por toda a terra da bondade de Deus, para dizer para todo mundo o quanto Deus é bom. Eu quero te convidar a orar nessa noite, fechar os teus olhos e refletir em tudo isso que nós conversamos aqui essa noite. Será que às vezes você não sofre em meio às crises, porque você ainda não teve uma real compreensão do que é desfrutar da presença de Deus? Será que às vezes a gente não sofre tanto por ansiedade, por medo do que vai acontecer no futuro? Porque de fato a gente ainda não entendeu o que é descansar em Deus e crer que é Ele quem nos sustenta com a sua destra? Qual é a fonte de alegria que move o teu coração? O que é que te faz feliz? O quê? Onde você está buscando essa alegria? Onde é que você está buscando sentido para a sua vida? Será que não é por isso que até agora você não encontrou? Mas eu quero te dizer nessa noite que se o seu coração se encontrar, como o de Asaf se encontrou no Senhor, eu tenho certeza que você vai poder desfrutar da presença de Deus. E aí quando você começa a desfrutar da presença de Deus, do Espírito Santo, e Ele começa a te conduzir, nada nessa terra mais tem valor. Não tem. Tudo aqui é passageiro, isso aqui vai ficar. Nós não somos nada e nós não temos nada. Eu estou sendo o Wesley, e eu estou tendo algumas coisas. Uma certa vez um grande fazendeiro, ao final do culto, levou um pastor para conhecer sua fazenda. Porque o pastor durante a pregação dizia exatamente isso: olha, nada aqui é nosso, tudo é do Senhor, tal. E aí ele chegou com a sua caminhonete e parou e falou: pastor, você está vendo tudo aí onde seus olhos conseguem enxergar? Tudo isso aqui, está nessa escritura aqui. E aqui nessa escritura diz que isso daqui é meu, está no meu nome. Aí o pastor bateu nos ombros dele e disse assim: daqui a 100 anos, vamos conversar de novo? Daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, nada do que hoje você pensa que é seu, não é seu. Mas existe um legado, existem valores eternos, que esses permanecem para sempre. É por isso que o Senhor nos ensina a não acumular tesouros nessa terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas acumuleis para vocês tesouros eternos, onde a traça não pode corroer. Se o seu coração estiver inclinado a algum tipo de inveja por causa desse estilo de vida, quando de alguma maneira você se decepcionar com Deus, se a sua fé estiver desmoronando, se a sua fé estiver em crise, se você se sentir perplexo diante das injustiças deste mundo, agarre-se à palavra de Deus, que foi isso que Asaf fez. Agarre-se ao Senhor, à cruz de Cristo. Faça dessa esperança o alicerce da tua vida, porque você vai estar firme mesmo diante das tempestades da vida, diante das dificuldades da vida, amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos agora. Se o Espírito Santo ministrou ao teu coração essa palavra, e se você vê que na tua vida existem valores que precisam ser transformados pelo Espírito Santo, essa é uma excelente oportunidade para você fazer isso.
porque Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 se reúnem com o propósito de adorar ao Senhor, o Senhor se faz presente no meio deles. É por isso que nessa noite, se eu fosse você, eu não desperdiçaria a oportunidade de, em oração, colocar o seu coração na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu estou vivendo assim, eu estou igualzinho a Asaf. Senhor, eu estou precisando ter um encontro contigo como ele teve quando entrou no santuário. Eu estou precisando ter minha mente transformada. Eu estou precisando ter os meus valores mudados. Nós vamos orar nessa noite e pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E você que está em casa também, ore conosco. Aproveite esse tempo para colocar sua vida na presença do Senhor, se quebrantar na presença do Senhor e dizer a Ele: Senhor, vem mudar, Senhor, a minha vida. Senhor, me dá fome de Ti, me dá sede da Tua palavra. Senhor, tira de mim, Pai, tudo aquilo que é terreno, coisas para as quais eu coloco os meus olhos, que talvez daqui a 80 anos nem vão mais existir. Mas, Senhor, que nós possamos, sim, plantar no nosso coração aquilo que é eterno, Pai. Deixar um legado, não de riqueza, mas de conhecimento, de sabedoria, de instrução e de amor. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós nos colocamos na Tua presença, em humildade. Depois de tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, nós pedimos: Espírito Santo de Deus, vem transformar a nossa vida. Vem mudar a nossa vida. Senhor, por que é que nós insistimos em dar valor nas coisas terrenas? Por que é que a gente se frustra com as coisas que são passageiras? Nos liberta a nossa mente, liberta, Senhor, as nossas vontades, que muitas vezes estão escravas do nosso dinheiro, do nosso negócio, do nosso intelecto, da nossa capacidade humana. Não, Senhor, nós não queremos isso, nós queremos depender do Senhor. Nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor, Pai. Pai, não interessa se nós vamos passar por aflições. Pai, não interessa se a enfermidade vier. Não tem problema, Pai, se as dificuldades vierem. O que importa, Pai, o que importa para nós é estar junto a Ti. Assim como Asaf declarou, Pai, Senhor, nós queremos declarar nessa noite, Pai, que a Tua presença seja mais preciosa do que todas as outras coisas deste mundo, Pai. Senhor, nos ajude a colocar os nossos olhos em Ti, em Ti, em Ti, somente em Ti. Que quando nós nos encontramos em Ti, mais nada nesse mundo, Senhor, nos atrai. Mais nada neste mundo rouba a nossa paz. Mais nada nesse mundo nos faz ficarmos ansiosos, independente das circunstâncias, das crises, dos problemas. Mas nós podemos descansar em Ti. Nós podemos confiar no Senhor e saber que a Tua providência nos guarda, e saber que a Tua boa mão nos conduz, e saber que é o Senhor quem nos guia e nos faz descansar, Pai. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, Pai. É por isso que nós clamamos, é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.